Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Começa hoje em São Paulo o maior evento de alimentos e bebidas das Américas. A Agência de Fomento vai capacitar 300 moradores de favelas de todo o país. As aulas começaram com alunos refugiados e migrantes. E pela quarta semana seguida, o mercado financeiro mantém a previsão da taxa básica de juros para 2023. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Uma parceria entre o Sebrae e a organização Besouro Social vai capacitar 300 microempreendedores em todo o país. Eles vão aprender a estruturar e manter um negócio em atividade. É o projeto Empreender e Transformar. O curso começou por São Paulo, com alunos refugiados e imigrantes que tiveram aulas de espanhol. Eu sou Ruth, sou da Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra. Pelo sotaque, já dá para perceber que a Ruth não é daqui. A boliviana veio para o Brasil com o filho há 14 anos em busca de uma vida melhor. De lá para cá, se vira como pode, faz bolos de aniversário e costura em casa. Sonha em abrir o próprio negócio e quando soube do projeto Empreender e Transformar, realizado pelo Besouro Fomento Social em parceria com o Sebrae, não pensou duas vezes antes de buscar capacitação profissional. Sim, aprender mais, porque às vezes nós como imigrantes não temos conhecimento muito nisso aí. Hoje que os cursos que estou aprendendo estão muito melhor para mim aí, para aprender conhecimentos dos cursos que estamos aprendendo hoje, não de empreendedor aí. Ao todo, 300 empreendedores de todo o país irão fazer o curso. O primeiro grupo, formado por refugiados e imigrantes do estado de São Paulo, já está tendo aulas em espanhol. Nós já aplicamos outras capacitações de empreendedorismo para esse público e nós vimos a necessidade de trazer na linguagem deles até para facilitar o entendimento. Então essa é a nossa primeira turma aplicada em espanhol. Em termos técnicos, fica mais fácil para eles entenderem os conteúdos. Alguns falam já em português, né? Então eles têm uma compreensão, mas quando a gente fala de termos mais específicos, fica mais fácil a compreensão. No projeto Empreender e Transformar, cada conteúdo será direcionado a um público específico, conforme as características da comunidade atendida. Ao todo, 10 turmas serão formadas na região sudeste do Brasil. Em seguida, o mesmo trabalho será realizado no Rio de Janeiro com micro e pequenos empreendedores. Cada turma está sendo customizada conforme o perfil do grupo que a gente quer atender. Então, desde o grupo de favela, o grupo de refugiados e imigrantes e também o público de assentamento rural, que entra muitas famílias ali que trabalham na renda ali familiar e na agricultura familiar. O nosso objetivo é unir forças entre a Besouro e o Sebrae para levar essa metodologia prática para dentro de diversas comunidades e para diferentes públicos-alvo, para que a gente possa testar, né, essa metodologia na prática junto com essas pessoas, fomentar a abertura de novos negócios e, consequentemente, que elas tenham mais autonomia, gerem renda e impactem de forma positiva as suas comunidades. O objetivo é que os empreendedores aprendam a executar projetos de negócios a partir de 10 passos e de um plano de ação, com foco no perfil, nas vendas, na marca. E a nossa ideia é justamente isso, estruturar uma pequena ideia de negócio e seguir dando um suporte nos 3 primeiros meses, né, que são os meses cruciais para que essa pessoa consiga abrir o seu negócio e mantê-lo, que a gente consiga seguir dando suporte. A Belém está aproveitando as aulas ao máximo e, com o que aprendeu, já teve boas ideias. Quero muito ter uma loja de roupa infantil, já pensei no nome, na marca, só que ainda tenho dificuldade de como começar e outras coisas, foi por isso que eu decidi fazer o curso. Quem ganha com tudo isso? Os empreendedores e a economia do país, que cresce com o estímulo da geração de renda e a autonomia financeira de cada um dos aprendizes. Que a gente venha trazer esses pequenos empreendedores, fortalecer esses pequenos para que eles consigam crescer e possam se tornar grandes empreendedores. Bem, outras informações sobre o projeto você encontra na internet, no endereço empreenderitransformar.com. A ação é gratuita e fornece certificado para os participantes.
Olha, a FEComércio Minas publicou um estudo sobre as atuais condições de desenvolvimento de Belo Horizonte. O documento faz um diagnóstico das oportunidades e desafios para a cidade, baseado em tópicos como ambiente de negócios, turismo, situação tributária e infraestrutura. Sobre o ambiente empreendedor, a FEComércio sugere medidas que promovam a cultura empreendedora e que fomentem as políticas públicas para a qualificação da mão de obra. O estudo toma como base a colocação de Belo Horizonte em 18º lugar no ranking geral de índice de cidades empreendedoras de 2023, segundo um estudo da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Pelo calendário deste ano, teremos até dezembro 9 feriados. O primeiro é daqui a menos de um mês, no dia 8 de junho. O planejamento das folgas das equipes é fundamental para o bom funcionamento dos negócios. E é importante ficar atento também ao que diz a legislação. Por isso, nós vamos trazer esse assunto hoje para a nossa conversa com o assessor jurídico da FEComércio, São Paulo, Eduardo Pastore. Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bom? Ótimo, obrigado, viu, mais uma vez, pela sua gentileza de conversar com a gente. Eduardo, primeiro me diga, o que a legislação preconiza nesses casos, enquanto feriado? É possível, por exemplo, fazer com que o trabalhador trabalhe e dar folga no outro dia? O que a gente pode, para já antenar para o planejamento que os empresários devem fazer? Sim. Bom, Sebastião, a primeira medida jurídica que se recomenda às empresas estarem tomando é olhar para a lei municipal. São os municípios que editam as suas leis e regulam geralmente as regras das folgas de domingos e feriados. Então, como nós temos muitos municípios, cada município vai estabelecer a sua regra peculiar através da sua legislação daquele município. Então, primeira medida que as empresas devem tomar, olhem, pesquisem as leis municipais, para saber como é que ela está disponibilizando sobre a regra geral de funcionamento do trabalho domingos, feriados. E depois, a segunda medida, a dica que se coloca aqui, é consultar as convenções coletivas. Então, a lei, o município pode autorizar ou não a atividade em domingos e feriados. Essa é a primeira regra. Aliás, Sebastião, aqui já fique bem claro. Se você tem um município determinado que não autoriza o funcionamento da empresa em domingos e feriados, aí não há que se fazer. Mas a segunda medida que deve ser tomada, então, é olhar para as convenções coletivas, porque as convenções coletivas aqui vão operacionalizar este requisito, essa autorização dada pelos municípios. Dito isso, então, agora você parte para a prática do dia a dia das questões dos feriados e dos domingos. A segunda regra geral aqui, o regramento que trata das folgas aos domingos, você pode acertar isso individualmente com os trabalhadores. Aquelas regras que vão tratar dos feriados, você tem que necessariamente passar pela convenção coletiva. Isso é uma outra dica, uma outra sugestão que se coloca aqui, não sugestão, mas alerta para que se observe a questão da segurança jurídica. Geralmente as convenções coletivas, e no caso aqui a FEComércio, por exemplo, Capital, trata da questão dos feriados, dos domingos, está tudo dentro da sua convenção coletiva. Por quê? Porque na convenção coletiva você tem mais segurança jurídica. Quando você tem que entrar muito no detalhe, Sebastião, do funcionamento daquela especificidade daquele setor, então você joga para dentro da convenção coletiva, onde você vai conseguir detalhar tudo e ter segurança jurídica para funcionar adequadamente, tanto no trabalho executado aos domingos quanto feriados. Então não é uma questão de acordo só, né? Porque dá para, de repente, fazer um acordo com um colaborador dele vir trabalhar e no outro dia, mas preconiza, a legislação pressupõe, é claro, e municipal nesse caso, então, né? Não dá para fazer acordos, né? Sim, não. Você tem, por exemplo, acordo de banco de horas, que você pode compensar as horas extras. Algumas coisas você pode fazer acordo individual. Com relação à questão dos domingos, você pode fazer um ajuste, mas é melhor você estar sempre olhando para as convenções coletivas. Aqui, por exemplo, a FEComércio, como eu disse aqui a convenção coletiva da FEComércio Capital, tem uma regra específica tratando sobre a questão dos domingos e feriados. Até 2018, só para citar um exemplo aqui, a maior parte das convenções coletivas estabelecia
um pagamento em dobro, acumulado com a folga compensatória dos feriados. Então, você podia fazer o trabalhador trabalhar no feriado, você teria que pagar em dobro esse valor desse trabalho no feriado e também estabelecer uma folga compensatória no dia seguinte. O que mudou aqui? A partir de 2019, a FEComércio celebrou aqui na sua convenção coletiva, passou a estabelecer que os trabalhadores, eles iriam ter, em vez dessa dobra, eles poderiam trabalhar no feriado, e neste feriado você ia ter depois uma compensação desse trabalho, sem ter que necessariamente a empresa pagar por ele, nas férias. Então, como é que fica aqui, Sebastião? Só para citar um exemplo prático aqui. O trabalhador, ele pode trabalhar 3 feriados seguidos, que é isso que está na nossa convenção coletiva, ou seja, trabalhador que trabalha, o empregado que trabalha 3 feriados seguidos, ele vai ter, nas suas férias, que seriam de 30 dias, ele vai ter 31 dias, que seria um prêmio, seria essa compensação que nós chamamos de prêmio, para esses 3 feriados trabalhados. Aquele empregado que não trabalhou 3 feriados seguidos não tem esse prêmio que foi instituído pela nossa convenção. Aquele empregado, portanto, que trabalhou 3 feriados seguidos, em vez de ele receber em dobro, ele vai ter esse direito de ter um dia a mais nas suas férias. Foi um jeito que uma saída que a nossa convenção coletiva buscou para não onerar muito a empresa, porque no sistema anterior você tinha encargos sociais incidindo sobre esse feriado trabalhado, e dessa maneira que foi colocado aqui na convenção, você não tem incidência de encargos sociais pelo lado da empresa e você beneficia o trabalhador que ele tem um dia a mais nas suas férias. Então, veja a importância da negociação coletiva e como é que, através da negociação e da convenção, você consegue, Sebastião, fazer os ajustes para que você contemple essa possibilidade de você ter feriado, trabalhado ou não, e com a compensação e até concessão de prêmios nas férias do empregado lá na frente. É bastante informação, mas só para a gente concluir, Eduardo, me diz uma coisa, uma curiosidade que tenho, como funciona em shoppings, galerias, empresas de segurança, por exemplo, que tem uma regra, talvez, para aquele estabelecimento como um todo mundo tem que seguir, vale a mesma regra, ainda assim, o que pressupõe aí, o que é dito como regra nesse caso? Olha, Sebastião, você pode, depende da atividade empresarial e atividade do comércio e serviço. Você vai, para responder a sua pergunta, você vai ter que seguir sempre o que está na convenção coletiva. Ela vai estabelecer especificidades para cada setor, serviço, turismo e comércio em geral. É isso que deve ser seguido. Não dá para você colocar uma regra muito ampla, porque a convenção, às vezes, ela regulamenta cada setor da atividade empresarial com a sua especificidade na concessão de feriados e feriados e domingos descansados, de acordo, portanto, deste instrumento coletivo. A dica que se deixa aqui para finalizar é o seguinte: segue para saber como se comportar bem e não ter problema e ter segurança jurídica. Segue o que está na convenção coletiva, lá você vai ter todas as regras claras que podem ser seguidas sem nenhum problema e com segurança, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Não dá para dar um jeitinho, não, né? Preciso seguir a norma, preciso seguir a regra para não ter passivo jurídico e mais na frente tem problema, né? Eduardo Pastore, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço, Sebastião. Obrigado. Ótimo. Vou fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, atacarejos se adaptam a consumidores que compram em quantidade. Mas nem tanto. Nós voltamos já já. (11h46) pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O mercado financeiro projetou alta para o PIB e para a inflação de 2023. De acordo com as informações reunidas pelo Banco Central, divulgadas semanalmente no Boletim Focus, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve subir de 6,02% para 6,03%. Para o Produto Interno Bruto, a projeção avançou de 1% para 1,02%. A previsão para a taxa Selic se mantém nas últimas 4 semanas, 12,5%. Desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros do país está em 13,75% ao ano.
Além de pequenos estabelecimentos, as famílias têm comprado mais no atacado. Essa estratégia para economizar tem feito os atacarejos se adaptarem. E os benefícios, ou o benefício, é para toda a economia. Antes de ir às compras, a família do Daniel faz um levantamento de preços na internet e segue sempre uma listinha. Normalmente a gente tenta pegar o preço, a quantidade mínima no atacado, porque ela geralmente tem uma variação assim, de uns 10% a menos, né? Então economiza um pouquinho, né? Para Maria Aparecida, a opção mais em conta é sempre o atacado. Qualquer ofertazinha para nós faz a diferença. O setor atacadista tem atraído cada vez mais os consumidores. E esse crescimento é puxado pelo atacarejo, o atacado de autosserviço. Quando a pessoa vem para o supermercado e pode levar uma quantidade maior do produto e pagar mais barato. Em 2022, a gente fechou com aproximadamente 71% dos domicílios brasileiros fazendo compras dentro do atacarejo, que mostra ser o maior canal de autosserviço hoje dentro dos domicílios consumidores. No ano passado, o setor atacadista cresceu 12% e com o aumento da demanda, o setor tem se adaptado. Muitas lojas passaram a vender o mesmo produto em quantidades menores. A gente tem detergente líquido com pack com 6 unidades, tem arroz com pack com 3 unidades, óleo de soja com pack com 3 unidades, e aí a gente vai conseguindo abastecer famílias pequenas com 4 ou 5 pessoas tranquilamente, mais ou menos o consumo dessa família aí por mês. Em busca de preços mais baixos, o Valdeci recorre ao atacarejo para abastecer sua pizzaria. Porque eu acho que no atacado é mais vantagem para a gente, entendeu? Tem um desconto melhor. Hoje, os consumidores dessas lojas ainda são os pequenos comerciantes, mas também as famílias. Então é possível dizer que até agora, mês 5 de 2023, a gente tem uma expansão do atacado, seja o atacado de distribuição como o atacado de autosserviço. Mais uma notícia para o mercado de alimentos. O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma operação para detectar fraudes por adição de amido em requeijões comercializados no Brasil. As 180 amostras foram coletadas em 66 estabelecimentos do comércio varejista em 9 estados. Como resultado, o mapa detectou um índice de 5% de não conformidade, isso é, quando o amido está na composição do produto, mas a informação não consta na denominação de venda. Vamos conferir a agenda de feiras da segunda quinzena de maio, e ela começa com um dos mais importantes eventos para o setor de supermercados do país. Na capital paulista será realizada a 37ª edição da APAS Show, Feira Supermercadista e de Bebidas e Alimentos, entre os dias 15 e 18 no Expo Center Norte. Também em São Paulo, a Feira Nova Expo Católica, voltada para o segmento religioso, vai de 18 a 21 de maio no Pro Magno Centro de Eventos. Em Blumenau, Santa Catarina, a FENAABIT, voltada para a construção civil e arquitetura, será realizada de 18 a 21 no Parque de Exposições Vila Germânica. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, o Salão Internacional do Couro e do Calçado vai de 22 a 24 no Serra Parque. E a cidade de São Paulo recebe a Feira Hospitalar, que reúne expositores do ramo da saúde. Ela vai durar 4 dias, a partir de 23 de maio, no São Paulo Expo. A diversidade étnico-racial nos negócios é tema de um seminário do BNDES e da Open Society Foundation. Especialistas brasileiros e internacionais vão abordar os caminhos para ampliar a diversidade nos setores financeiro e empresarial no Brasil. O evento acontece no dia 23 de maio, das 9 da manhã às 6h30 da tarde, e tem transmissão aberta pelo canal do banco no YouTube. Uma pesquisa do SEBRAE e da Associação Nacional de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas mostrou que quase 70% da população brasileira adulta está envolvida com empreendedorismo. Isso representa pelo menos 93 milhões de brasileiros. Qual a importância desses números e quais as ações para o futuro? São temas da entrevista de hoje com André Espínola, analista do SEBRAE Nacional. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo certo. André, essa pesquisa já é feita há muito tempo, né? 23 anos, é isso? Que resultados Exato. A gente tem aí? Que leitura pode se fazer deste ano agora, o último? Eu vou trazer os dois principais aqui, deixaram a gente muito bem impressionados, né? São 23 anos de pesquisa, o Brasil teve em todas as pesquisas, são 51 países nessa pesquisa.
E a gente tem 2 resultados muito importantes. Primeiro é que 60% dos brasileiros adultos de 18 a 64 anos sonham em empreender. O primeiro grande sonho do brasileiro é viajar pelo país e o segundo grande sonho é empreender, 60% dos brasileiros. E o segundo ponto é o que você iluminou aí, 93 milhões de pessoas no Brasil, de adultos, estão envolvidos com empreendedorismo. 42 milhões de pessoas já têm um negócio ou estão se preparando para ter, e 51 milhões de pessoas pretendem fazer alguma coisa nos próximos 3 anos, visando ter o seu próprio negócio. Então, são 2 grandes números que colocam o Brasil como um dos principais países no planeta em termos de cultura empreendedora. Isso é muito bom, eu diria. 51 milhões, então, querem empreender, estão se preparando para isso? Como é que a gente está nesse sentido também? Mais do que querer, o que é preciso para que se faça executar? Então, esses 51 milhões de pessoas têm uma ideia, uma vontade e vão tomar alguma providência para isso nos próximos 3 anos. E esse número de 93 milhões, 42 mais 51, é um número muito impactante e muita gente questiona, Sebastião, assim, a gente acabou de sair de uma crise pandêmica que elevou o número de empreendedores por necessidade, isso é um fato. O Brasil, 20 anos atrás, tinha mais empreendedores por necessidade do que por oportunidade, o que não é muito legal, porque faz com que as pessoas abram uma empresa sem planejamento, sem preparo, com a faca no pescoço pela necessidade que elas têm de conseguir algum dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grande contingente de pessoas que quer abrir um negócio por ter um propósito, querem fazer uma diferença no mundo. Tem gente que quer também adquirir riqueza, uma riqueza maior, que quer progredir na vida, coisa que muitas vezes o emprego não permite, porque o teto é mais baixo, você tem o teto do seu salário. Então, quando você empreende, você pode construir, você pode se organizar melhor para furar esses limites que um salário te colocam, que o salário te coloca. E a gente tem também uma tradição familiar, quase metade dos respondentes acha interessante seguir uma tradição familiar. Então, assim, tem aspectos de preocupação para a gente olhar, mas também tem aspectos muito importantes e muito interessantes que mostram que o brasileiro tem uma pegada empreendedora, tem uma cultura empreendedora que vem na essência da população. Maravilha. Então, André, e mais do que mostrar esse cenário, o quanto é importante essa pesquisa? Falo aí para a questão de políticas públicas, de ações que a gente pode fazer também do setor privado, mas desse resultado todo, desse caldeirão, o que se pode fazer? Isso é um direcionador claro, Sebastião, para que o Estado brasileiro continue no processo de simplificação, da abertura, funcionamento e fechamento de empresas, políticas públicas de crédito, políticas públicas de ampliação de competitividade das empresas, de fortalecimento das empresas, produtividade, enfim, de simplificação no geral da atividade negocial, exportações. Por quê? A gente está falando aqui de 93 milhões de pessoas da população adulta brasileira empreendendo ou querendo empreender. Então, isso por si só é um sinal de que o Brasil está no caminho certo. E empreender é aquela coisa, é aquele fluxo positivo para todos os lados. Se você tem pessoas trabalhando, pessoas empreendendo, tributos sendo pagos, negócios sendo gerados, e um ciclo virtuoso se forma a partir do empreendedorismo que a gente conhece bem, Então, é um grande norte de políticas públicas para os governos e também para os empreendedores ficarem tranquilos em relação ao seguinte: o Brasil é um país em que existem oportunidades e tem muita gente ligada nessas oportunidades. Então, é só ele se preparar bem, se preparar cada vez melhor, construir a sua ideia em cima de um planejamento, em cima de um amor, de um desejo que ele tem, que a chance de dar certo é muito grande. Dado o recado, André, a gente volta a falar mais sobre isso aí para frente. Muito obrigado por hoje, um abraço grande. Valeu, Sebastião, um abraço. E assim terminamos essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras informações ao vivo aqui de Brasília, a gente tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.